Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma videoaula. E hoje a videoaula é relativa à lição de número 10, datada do dia 10 de março de 2024. O tema, o assunto, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E o texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Para falar deste assunto da ceia, a segunda ordenança, porque a primeira é o batismo e a segunda a ceia. Conosco aqui o professor evangelista irmão Wesley Rodolfo. A paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gisiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação. Um prazer estar aqui mais uma vez para termos mais essa aula de escola bíblica dominical, e o nosso desejo é que seja mais uma aula produtiva para todos nós. Irmão Wesley, hoje vamos falar da segunda ordenança de Cristo, que é a ceia do Senhor. A primeira ordenança é o batismo, e de batizai as nações, ensinando a guardar tudo o que vos tenho mandado. Mas quanto à ceia, ele também deu uma ordem. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Tomai e comei, tomai e bebei, uma ordem. E sempre que olhamos a ceia do Senhor, sempre eu falava assim que a ceia aponta para o passado, que é olhar para o Calvário e trazer isso como um memorial, e aponta para o futuro, que é celebrar até que ele venha. Mas o pastor Josué apresentou aqui o pastor José Gonçalves, né? Apresentou uma terceira opção, a intermediária. Ele diz assim: a primeira é olhar para trás, a morte de Cristo, né? Lembrar dela, e a ressurreição. E a intermediária, a segunda, é o presente, olhar como que está a nossa posição, como que estávamos como os pecadores, e agora pecadores remidos, para participar da ceia. E a terceira é olhar para o futuro, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. E a ceia, de fato, é esse memorial, onde nos lembra daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo, quando está orientando os irmãos de Corinto acerca do assunto, no capítulo 11, no texto conhecidíssimo da ceia do Senhor, ele vai dizer que todas as vezes que nós comermos o pão e bebermos o cálice, temos que anunciar a morte do Senhor até que ele venha, fazendo referência a esse memorial que é a ceia do Senhor. E, portanto, quando nós participamos desse memorial, nós estamos conectados, né, com aquilo que Cristo fez e o resultado disso em nós, que é, claro, a salvação eterna em Cristo Jesus. E esse aspecto do presente que com certeza nos coloca numa condição muito diferente daquela que estávamos antes de conhecer a Jesus. Agora, em Cristo Jesus, nós temos uma nova perspectiva, e a principal delas é a esperança do mundo vindouro e a esperança da nossa salvação. Agora tem nesse primeiro tópico da lição, quando o pastor trata da natureza da ceia do Senhor, e ele começa trazendo ela na perspectiva romana. Aí na tradição romana, eles acreditavam na transubstanciação e também na literalidade do texto. O que significa a palavra transubstanciação? Que no momento da oração, ou no momento do altar, o pão era literalmente transformado na carne de Cristo e o vinho literalmente transformado no sangue de Cristo. Então isso é a transubstanciação, de transformar. Então eu acreditava que depois de orar, os elementos transformavam-se literalmente. Aí eles pegam como base o texto, dizendo: esse cálice é meu sangue, né? Ou isto é o meu corpo. Então está dizendo que isto é porque é. Então a Igreja Católica acreditou nisso, na transubstanciação, prega sobre isso, fala sobre isso, e não é de se duvidar que nós temos muitas pessoas, inclusive obreiros, que também têm essa tradição romana que não é certa. Então é uma tradição que não é correta e nem aceitável por dois motivos, irmãos. Vamos levar aqui como o pastor coloca aqui, pela lógica.
né, pela lógica. Quando Jesus disse assim, eu sou a porta, ele literalmente se transformou numa porta. Ele disse assim, eu sou o bom pastor. Ele era carpinteiro ou cuidava de ovelhas? Quem cuidava de ovelhas era Davi, né? Ou quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ele se tornou um caminho, as pessoas começaram a passar por cima dele. Então não é palavras literais, ali é uma questão de hermenêutica, tem uma problemática aqui, uma questão de hermenêutica, é símbolo, né? É metáfora que ele está usando. Você também concorda assim? Com certeza. Ali é uma metáfora que apontava, era o símbolo, né? Um memorial do corpo de Cristo que foi rasgado na cruz do Calvário. A tradição romana, que também passou a ser tradição de algumas igrejas protestantes, inclusive também, que acreditam nessa questão da transubstanciação, eles acreditam nessa transformação dos elementos, né? Uma pela própria palavra que o Senhor Jesus diz, e o apóstolo Paulo vai reverberar isso em 1 Coríntios, que é isso que o Senhor apontou. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Mas isto não significa literalmente que seria o próprio corpo de Cristo, mas que estava fazendo referência a ele, estava de alguma forma apontando, né, para que nós pudéssemos lembrar daquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. Então, de forma nenhuma, nós concebemos a ideia de que ali há uma transubstanciação, uma transformação de elementos, mas uma representatividade dos tais, sendo ali, respectivamente, representados pelo pão e pelo vinho. Muito bem, e observamos também um detalhe que o pastor coloca aqui também, que é questão de lógica, que primeiro que Cristo estava presente ali. Como poderia ele estar à mesa com os discípulos e ao mesmo tempo dentro da massa do trigo e dentro do suco de uva? Ele não poderia estar assim. Mas ele era Deus. Poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo que onisciência, onipresença, né? Onipresença é isso, mas o texto fala que o texto de Paulo, a carta de Filipos 2,15 diz que ele esvaziou-se de si, né? Esvaziou-se da sua glória. Então ele estava como homem, 100% homem ali. Então não tem como ele estar ao mesmo tempo. Agora, exato. E isso é patente até porque quando Jesus ele estabelece isso, ele ainda estava, né? Sim. Ali em vida, em corpo. E ele diz aos discípulos, isto é, o corpo dele estava aqui, os discípulos estavam participando do pão lá, naquela ocasião. Ou seja, o corpo de Jesus estava num lugar e o pão no outro. Ali já apontava para essa representação, para essa simbolização apenas, né? Diz que tem até, o senhor já vai voltar ao raciocínio, não perca não, só para eu não perder essa história de dois pastores discutindo com relação a isso, né? Um falava assim, não, aqui é o corpo de Cristo, se transforma em corpo de Cristo. O outro dizia, não, apenas simboliza. Não, transforma aqui, isto é o meu corpo que é partido por vós. E aí o pastor que acreditava na simbolização, vendo que não poderia vencer o irmão, perguntou para ele, falou assim, mas me diz uma coisa então, quando você coloca o pão na boca, você sente gosto de pão ou de carne? É de pão, então isso indica que ali não há uma transformação dos elementos, mas uma representatividade. Uma representatividade, exatamente. Inclusive, houve uma matéria de debate sobre este assunto, inclusive nesse livro aqui que a revista solicita, a Santa Ceia, né? Esse livro, a Santa Ceia, Roberto Reis, né? Ele conta aqui uma parte da história que Zwinglio e Lutero foram um debate sobre esse entendimento da consubstanciação e da transubstanciação. E Lutero acreditava na consubstanciação, que é quando o pão e o vinho eles não se transformam, mas Cristo está presente, está dentro do vinho, está dentro do pão, a presença de Cristo. Isso é chamado de consubstanciação. Lutero defendia isso. Pode ver que ele ainda tem resquício da Igreja Católica. Já estamos falando na tradição protestante, né? É o segundo ponto aí. Então ele vem da Igreja Católica com esses elementos, discordava da transubstanciação, mas ficou com a consubstanciação, que é acreditar que dentro do vinho a presença de Jesus está lá e dentro do pão a presença dele está lá. E Lutero e Zwinglio foram para um debate sobre isso. Zwinglio defendia a simbolização, que é a posição pentecostal, que são símbolos que representam, mas não tem nada a ver de transformação, consubstanciação e nem transubstanciação. E Zwinglio ganhou do Lutero no debate. Aí Lutero começou a ir para a filosofia,
trazer a ceia para os pensamentos filosóficos. Mas o Zwingli também era muito bom na filosofia e ganhou dele no debate. Aí ele começou nas questões matemáticas, né? Porque ele usava muita matemática para definir cálculos. E o Zwingli ganha dele. E todo mundo aplaude, então a maioria dos ouvintes ficaram com o Zwingli. E Lutero ele era sanguíneo, ficou com muita raiva. Quando terminou o debate, o Zwingli estendeu a mão, ele não pegou na mão do Zwingli, saiu bravo. E ficou 1 ano sem falar com o Zwingli. Eles falavam através de cartas, né? 1 ano sem falar. E numa das brigas lá, Zwingli morre. E ele saiu correndo nas estradas, nos caminhos, pedindo perdão para Zwingli, mas Zwingli já tinha partido, né? Então não teve como ele pedir perdão, mas ele defendia aquilo que ele acreditava e não se deixava convencer. Quando ele diz lá para o clero da Igreja Católica, alguém me convence pelas Escrituras, né? As pessoas não conseguiram, mas Zwingli conseguiu, mas mesmo assim ele não deu o braço a torcer. É por isso que eu costumo hoje, de vez em quando, alguns irmãos divergem, né, de pensamentos com relação a pontos específicos da teologia, e a gente tem comunhão com vários irmãos assim, e aí de vez em quando somos chamados para o debate, né, para debater alguns temas e tal. E eu sempre me esquivo de debater, porque às vezes a gente pode até ganhar o debate, mas muitas vezes perdemos o irmão, né? Como aconteceu aí. Como aconteceu com o Zwingli e Lutero, né? É complicado. Complicado. Mas esse terceiro ponto aqui, irmão Wesley, nesse terceiro ponto, a posição pentecostal. Qual que é a posição pentecostal? Não acreditamos na transubstanciação, que se transforma. Por mais alguns... Se há alguns irmãos que têm esse entendimento, é por ignorância. Eles não conhecem a história, não conhecem a tradição, né? Mas... A tradição pentecostal, inclusive a assembleiana, é da simbolização, que aquilo é semelhança. O sangue é um símbolo, e que o pão é um símbolo de Cristo, foi partido. E usamos ali a parte de Coríntios 11, 23, que é o textuário ali da leitura da ceia do Senhor, onde ele semelhantemente, quer dizer, ele está fazendo uma semelhança dos elementos da ceia com a sua crucificação, a sua morte, né, vicária. Exato. A simbolização, né, desses elementos é a forma como nós entendemos a representatividade deles. O pão é um pão comum. O vinho também é uma uva colhida comumente para fazer o suco como qualquer outra. Que naquele momento da ceia do Senhor, claro que esses elementos eles serão consagrados para esse momento, enfim, mas que são elementos comuns que naquele ato da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor vão representar respectivamente o corpo e o sangue de Jesus, e eles então passarão a simbolizar esses dois aspectos. Existe algo que acontece espiritualmente, a gente não pode dizer que não, é inegável isso, porque Jesus mesmo disse que quem come do seu pão, que quem come do seu corpo e bebe do seu sangue, falando, né, desses dois elementos simbolizados, eles têm vida. Então há um efeito espiritual, porém há um efeito na simbologia, no símbolo, né, daqueles dois elementos, e não um poder que tenha, ou especificamente, né, em cada um desses itens ou desse elemento. O pão torna-se agora um pão diferente, né, e o vinho também um vinho diferente. Não, o que está por trás de tudo isso é o memorial que nós fazemos. E ao reconhecermos que Jesus morreu por nós e que sua carne foi rasgada, o seu sangue vertido, é isso que nos faz, então, ter essa memória de Cristo, que passam a ser simbolizados ali por esses dois elementos. E ainda a gente tem, depois da ceia, muito misticismo, né? As pessoas ficam com aquele cuidado com o vinho que sobrou da ceia, com o pão. Mas o texto da Bíblia diz assim, que o altar santifica a oferta. No momento do altar, ali o vinho e o pão são santos, no momento do ato. Mas saindo dali, o pão continua pão e o vinho continua vinho. Não é acrescido nenhum elemento a mais, nem espiritual, nem material, e nem tirado. Ele só teve ali como símbolo, foi santificado no momento ali, porque o altar santifica a oferta, a partir daí. Mas nós não vamos entrar por esse aspecto para não perder a fé de muitas pessoas. Exatamente. Né? E, na verdade, a forma como é tratado esses elementos após a ceia tem muito a ver com a tradição. Com a tradição, inclusive a tradição católica. Exatamente. E, inclusive, a interpretação da transubstanciação. Exatamente. E da consubstanciação também. E da consubstanciação. Né? Porque se Jesus entra no pão, então o pão, de fato, né, passa a ser pão diferente. Né? Passa a ser um pão diferente. E aí, o que se faz com o pão, ou seja, não podemos fazer isso ou aquilo, tem a ver. Por que você não pode fazer isso ou aquilo?
porque transformou-se no corpo de Cristo. Né? Então, aí, a forma como entendemos, né, o que são esses elementos na ceia do Senhor vai determinar o que vamos fazer com eles posteriormente. Né? Por isso que é bom entender bem a propósito da ceia, para não ter essas questões de tradições, principalmente a tradição romana. Né? Agora, segundo tópico da nossa lição, o propósito da ceia do Senhor. O primeiro propósito é celebrar a expiação de Cristo. Claro que a gente faz um memorial da morte dele, temos que lembrar, porque a ceia, o vinho representa o sangue derramado para nos purificar. Então é um memorial da ceia do Senhor, mas também não é um Cristo crucificado que nós celebramos. Nós celebramos um Cristo ressurreto, né? Então é bom que a gente fale da ceia do Senhor, mostrando o sacrifício dele no Calvário, mas celebrar a vitória de Cristo. Qual que é a vitória que ele teve? Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo e ressuscita. Então celebrar a ceia é momento de celebração em relação à expiação de Cristo, né, Márcio? Exatamente. E principalmente fazer memória daquele cordeiro, né? Substitutivo que tinha lá naquela ocasião do dia da expiação, que era ele, né, que sofria a pena no lugar do pecador. Então anunciar a morte do Senhor até que venha tem a ver com isso, porque Jesus ele morreu tanto em nosso favor como em nosso lugar, né? A morte vicária de Cristo aponta para essa questão substitutiva, ou seja, ele morreu ali em nosso lugar e também em nosso favor, porque foi por nós. Em nosso lugar, porque ele sofreu a condenação que deveria ser nossa. Ali ele está sofrendo, ele morreu injustamente, porque não tinha um só pecado, e portanto ele sofreu no seu corpo a condenação, a ira de Deus que deveria ser destinada a nós. Deus fez com que ela estivesse em Cristo Jesus. Por isso que tem toda aquela questão, Deus meu, porque me desamparaste, que ele está recebendo no seu corpo o pecado de nós todos. Então a ideia de expiação é essa. O texto fala, aquele que se fez pecado por nós. Né? Exatamente. Ele tomou nosso pecado e se fez pecado por nós. E exatamente. E ali, então, assim como o bode expiatório levava, né, o que se perdia no deserto, o que era imolado, tudo representava ali alguém sofrendo a pena no lugar de outrem. Mas o sangue de bodes e de carneiros e de bois não pode purificar pecado. Aquilo ali estava apontando para Cristo. E o sangue de Cristo, sim, ele pode purificar pecados, e é por isso que ele do Calvário foi moído por Deus, né? E a Bíblia ainda diz, né, lá no Antigo Testamento ainda, o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele, porque ele foi imolado em nosso lugar. Pelas suas pisaduras, né? Porque alguém abre um parente e acha ali, nas entrelinhas, entre a linha e o papel, que nas suas pisaduras é porque pisavam-se as uvas para extrair o vinho. Na pisadura de Cristo também, semelhante, ali tem um vinho ali presente. Moído pelas nossas iniquidades. Alguém diz assim, porque o trigo era moído, então ele trazendo elementos ali para enriquecer a mensagem da ceia, né? Exatamente. E esse segundo ponto aqui do segundo tópico, o propósito da ceia é proclamar a segunda vinda de Cristo, porque Paulo diz que todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a volta, né? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é um anúncio do arrebatamento. Todas as vezes que celebramos a ceia, nós nos lembramos da morte dele, porque ele morreu por nós, por quem Cristo morreu, um tema de um livro por nós, e também anunciamos a volta dele, que ele virá buscar esse povo que ele redimiu. Então a ceia tem que ter esses dois objetivos, tem que ter esses dois propósitos, tem que ter uma lembrança, temos que ter um memorial, e também ela aponta para o futuro, aponta para a volta de Cristo. Como disse Paulo, se esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos pecadores, né? Essa participação da ceia do Senhor, ela tem um prazo de validade. Tem. E o prazo de validade é até que ele venha, né? Até que o Senhor venha. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, aí serão outro aspecto de celebração, de comunhão e coisas do tipo. Porém, a ordem apostólica aqui do apóstolo Paulo é bem clara. Nós não devemos participar deste ato sem essa concepção
de que Jesus morreu e de fazer isso até que ele venha. É uma lembrança tanto do que ele fez quanto do que ele fará. O que ele fez, morreu por nós. E o que ele fará? Voltará para buscar a sua igreja, aqueles que foram alcançados por esse sangue que ele verteu ali na cruz do Calvário. Então, há uma proclamação da igreja a ser realizada que é muito bem reverberada na ceia do Senhor. Quando nós participarmos deste ato, nós devemos anunciar a Cristo. E anunciar o quê? Aquilo que ele já tinha falado lá no capítulo 1 da Epístola aos Coríntios. O que ele tinha falado assim? Os gregos pedem sabedoria e os judeus pedem um sinal, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Ou seja, anunciar o Cristo crucificado. Anunciar o crucificado, exatamente. Terceiro ponto aqui do segundo tópico diz assim, que o terceiro propósito da ceia é celebrar a comunhão cristã. E a palavra koinonia, comunhão, vem de comer juntos, né? Quer dizer, você só come junto com os amigos, com pessoas, os que fazem parte da mesa são pessoas ao teu redor amigável, né? Fraternalmente ou não. Agora, Paulo reprova a atitude dos coríntios, porque na igreja de Corinto as pessoas chegavam mais cedo, os que eram mais ricos chegavam mais cedo. Depois que eles comiam, aí vinham pessoas mais pobres. E depois dos mais pobres, os escravos, se sobrasse, né? Porque a celebração da ceia até então não era institucionalizada. Cada um trazia o seu pão e colocava o vinho na mesa, e eles compartilhavam, trocavam pedaços e comiam uma quantidade que quisessem, e tomavam uma quantidade também que quisessem. Então era comunhão. Agora, claro que eles cometeram excesso, comendo demais e bebendo demais. Paulo repreende disso, porque eles não sabiam o significado da ceia, que era a confraternização, a comunhão em torno do sacrifício de Cristo, dizendo que nós somos salvos, temos comunhão uns com os outros, e por isso o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, como disse João. Eles perderam essa perspectiva. E também não quiseram ter os demais, os escravos e os mais pobres, entre eles, fazendo acepções de pessoas. Então não entenderam nada da ceia do Senhor. Então Paulo vai dar as normas do que é esse terceiro propósito da ceia, que é a comunhão, comer junto. E ele diz assim, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, porque os que chegavam mais cedo comiam. Chegavam segundo, aproveitavam. Os que chegavam em terceiro, às vezes, ficavam sem nada. E ele repreende, se alguém tem fome, come em casa. Come em casa, quer dizer, os camaradas vinham matar a fome, comer pão e tomar. Então, quer dizer que esse esperar uns pelos outros não é para todo mundo ficar com um pão na mão, quando o pastor falar já, todo mundo come junto? Se bem que na tradição assembleiana, alguns lugares fazem alguns lugares fazem assim, principalmente os primórdios, onde as Assembleias de Deus foram abrindo os primeiros, né? No Pará, Nordeste e outras regiões, onde primeiro havia a Assembleia de Deus, os suecos trouxeram essa tradição de segurar o pão e esperar. Né? Uns pelos outros. Uns pelos outros. Claro, eles interpretavam isso literal, que nós discutimos agora há pouco. Que, portanto, meus irmãos, esperar uns pelos outros, eles não sabiam o contexto da igreja de Corinto. Alguns não sabiam. Então, pegava o pão e esperava. Quando o pastor dizia, ceiamos, aí cada um colocava o pão e ceava. O que não se fazia com o cálice. Não dá para fazer isso com o cálice, mas com o pão eles faziam. Porque o cálice era um só, né? O cálice era um só, né? E assim, inclusive, eu estou ministrando a disciplina de 1 aos Coríntios, né, para os alunos do 6º semestre aqui. E a gente fazendo uma visão panorâmica de todo o assunto, né? Sim. A gente vai detalhar ainda mais o assunto da Santa Ceia. E eu até falei isso em sala. Não significa dizer que seja uma heresia o pastor esperar para que todos comam o pão junto e bebam o cálice junto. Existem igrejas ainda sérias que assim fazem, e que não é um erro herético, por assim dizer. É apenas uma forma de celebração, porque as formas de celebração, elas podem variar de uma igreja para outra. Sim. Tem igreja que troca os pães na hora de comer, troca o vinho na hora de beber, enfim. Não existe uma forma que seja estabelecida por Paulo. O que existe é que nós temos que nos reunir para tal. Sim. E nessa reunião tem que haver isso que o pastor José Gonçalves falou. Exato. E que o senhor muito bem já falou aí, que é a comunhão entre os irmãos. Comunhão entre os irmãos. Ou seja, tem que haver ali algo
que seja notório em nós todos, e é claro que nós estamos nos reunindo, né, diante do nome do Senhor, em volta do nome do Senhor, e portanto a celebração deve ser em comunhão com os irmãos. Não existe aquela questão, não, é só eu e Cristo, não importa o meu irmão que seja aqui do lado, não. É em comunhão entre os irmãos para que a celebração seja de fato genuína. Os grupos lá na igreja de Corinto, eles eram estabelecidos não só entre os líderes, né? Ou seja, não era só os que eram de Paulo, os que eram de Apolo, os que eram de Cefas, né? Tinha os que eram os ricos, os pobres, os escravos, estavam todos separados em grupos, né? Participando inclusive em momentos diferentes da reunião. E aí Paulo então vai escrever para orientar. Havia uma segregação mesmo, racial, né? E econômica no meio do povo, né? E interessante você lembrando aí de esperar o pão. Nós fomos em uma caravana participar de uma escola bíblica em Belenzinho, São Paulo, e participamos da ceia. E os cuiabanos pegaram o seu pão e já comeram. Já comeram logo. E os paulistas esperaram. Quando o pastor deu ordem para todo mundo comer, cadê o nosso pão? Não já tinha comido, né? Mas é uma questão. Uma questão de litúrgica, exatamente. Não influencia na questão de heresia, nada. Um costume, um hábito que foi ali no início da Assembleia de Deus, por causa de um entendimento que não gerou heresia, não gera heresia. Esse exatamente. Ponto. E nesse terceiro e último tópico, o modo de celebração da ceia do Senhor. Aí o pastor José Gonçalves faz uma pergunta: o que é participar indignamente? Que Paulo diz assim, que nós não devemos participar indignamente. O que participa indignamente da ceia do Senhor, participa traz juízo para si, né? Para a sua própria condenação. Aí ele fala da questão desordenada, ele diz que significa isso, da questão indisciplinada e irreverente. Era isso que os coríntios estavam fazendo. Era uma desordem, não tinha uma ordem. Cada um chegava por sua vez e participava, os grupos que nós já citamos aqui. E, indisciplinadamente, não tinham, irmão Wesley, assim, uma quantidade exata de pão que eles poderiam comer ou de vinhos que eles poderiam beber. Por isso que Paulo disse: vocês estão com fome? Por que não comem em casa? Porque a ceia não tem esse objetivo de você sair saciado fisicamente, no sentido de matar a fome ou a sede. Não é esse o objetivo. E irreverente, eles estavam irreverentes porque não sabiam, não tinham reverência. Era como se fosse uma festa, um almoço, uma janta na casa qualquer. E a ceia, ela requer reverência, louvor, adoração, entendimento principalmente. Entender por que participa, por que eu participo da ceia, ou o que é a ceia, qual o significado dela. Então, quando nós entendemos qual o significado, aí a gente participa de uma forma ordenada. Hoje ordenaram a ceia, uma quantidade de pão para cada um, um cálice para cada um. Isso aí faz parte da liturgia e da ordenança, da ordem do culto ali, né? Da ordem do culto. E eles participavam dignamente porque não tinham esses elementos, nem a ordem, nem a disciplina, nem a reverência. Exato. E isso resultava em não discernir aquele ato, né? Sim. E aí Paulo diz: não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. E aqui nós temos uma ressalva a fazer, porque é oportuno, né? Para que a gente possa corrigir algumas coisas das quais são heranças, né, de uma cultura que entenderam de uma forma que não é ali à luz da interpretação bíblica correta. Porque quando nós vamos participar da ceia, o exame que nós devemos fazer para ver se estamos tomando a ceia do Senhor indignamente, não é uma análise para ver se a gente não pecou nos últimos 30 dias. Exato, né? Exato. Eu não pequei nos últimos 30 dias, então eu sou digno de participar da ceia do Senhor. Ninguém é digno, né? Se fosse assim, a sua análise não estaria sendo muito honesta, porque quem não pecou nos últimos 30 dias, né? Exato. Então a ideia de fazer o exame é exatamente de ver se nós estamos compreendendo aquele ato ali, que quem fez por nós foi Cristo, e não somente por nós, mas também pelo nosso irmão. Estava havendo uma desordem lá em Corinto, porque eles imaginavam que Cristo havia feito por eles e não importava o irmão, a classe do irmão, ou seja, ele pode comer depois, ele pode comer se sobrar, ele pode comer se assim ele chegar a tempo, enfim. Então não estava tendo ali um discernimento do que era aquele ato e como isso deveria de alguma forma refletir
principalmente no trato com os irmãos. Então a análise é para que você então reconheça o que Cristo fez por você e o que você está fazendo com isso em relação ao seu relacionamento com os irmãos. Isso é uma celebração reverente, né? O segundo Exatamente. ponto aí, terceiro tópico, é uma celebração reverente. Não é que somos dignos, eu sou digno de participar. Ninguém é digno. Quem é digno de abrir o livro? Né? Quem é digno? Então nós somos dignos, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus, como diz o texto. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia e viver de qualquer forma. Né? Ou, como alguns dizem, ele mostra aqui, como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus somos. Ele tem que ter esse entendimento, que a graça de Deus nos justifica, como disse Paulo, né? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, Romanos 3:24. Então a graça nos torna justos e nós participamos porque a graça nos favoreceu, não é porque eu sou bom, que eu não erro, não é esse ponto aí não. E também muitas pessoas dizem assim, mas a graça de Deus ela alcança todo pecador e participam em pecado. E quem participa da ceia dignamente, inclusive em pecado, come e bebe juízo para si, não discernindo, né? Não sabe o que significa aquilo. Exatamente. E esse é o ponto, né? Participar da ceia indignamente vai desde o trato com o irmão ali, sim, até com pecados grosseiros, né? Pecados que são aí, de alguma forma, estão numa escala superior, e até a forma como você vai tratar as pessoas nesse modelo de comunhão que já era um reflexo daquilo que se fazia, né? Por todas as reuniões da igreja e a comunhão, né? Dos grupos que lá havia. Então, essa deve ser uma celebração reverente, porque nessa ocasião, quando Cristo morreu, ele nivelou todas as pessoas. Ele considerou todos debaixo do pecado para que com todos pudesse usar de misericórdia. Aí não importa se é rico, pobre, qual é a raça, qual é a cor, qual é a família e qual é a espécie. E, portanto, a nossa participação tem que ser reverenciada, porque nós temos que reverenciar a Ele, né? Não a nós e nem ao outro, mas a Ele, mas isso deve refletir para que nós possamos tratar os nossos irmãos aqui em amor. E, por último, esse terceiro ponto aí do terceiro tópico, a ceia do Senhor, ela deve ser uma celebração festiva. Depois que a gente fizer todo o memorial, lembrando da morte de Cristo, que ele morreu, que ele sofreu, mas lembrar também que ele ressuscitou e que em breve voltará, a ceia deve terminar de uma forma festiva, as pessoas esperando a Cristo, alegres por ter sido alcançado pela graça e com a esperança no coração de ele voltar em breve. Então a ceia tem que ser alegre. Ninguém pode terminar a ceia triste ou ficar só na morte de Cristo e não passar adiante para a ressurreição dele. Lembrar só do castigo, do sofrimento, da dor que ele teve e chorar e morrer por ali. Acabar o culto por ali. A ceia não, ela deve terminar de uma forma festiva, as pessoas celebrando mesmo, alegre, confraternizando uns com os outros, né? Por que choramos em um velório? Porque perdemos uma pessoa, né? E porque essa pessoa, a gente vai vê-la só na eternidade. Agora, a alegria e a celebração que deve haver na ceia do Senhor é porque Jesus morreu pelos nossos pecados, como diz Paulo, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, ele não permaneceu no túmulo, ele não permaneceu morto. A festa é que Jesus ressuscitou, e se ele ressuscitou, a nossa esperança está viva. Por quê? A nossa esperança não é uma circunstância, a nossa esperança não é o futuro, a nossa esperança não é simplesmente uma concepção de dias melhores. A nossa esperança é uma pessoa, é Jesus, e ele está vivo, e portanto essa celebração da ceia do Senhor tem que ser uma celebração festiva, um memorial festivo, porque Jesus morreu, porém ressuscitou e está vivo para todo sempre. Maravilha, e assim nós concluímos mais uma lição do trimestre, esperando que você, professor, tenha sido auxiliado com alguns subsídios que aqui trouxemos e que os seus alunos também tenham entendimento da ceia do Senhor e passe a partir de agora a levar a ceia do Senhor com mais seriedade. Isso mostra o aprendizado da palavra do Senhor. Deus em Cristo te abençoe, uma boa aula.